O mundo vive o momento mais moderno e desenvolvido de toda a sua história. Essa é uma verdade indiscutível, não é? Mas será mesmo? E se eu te dissesse que a maioria dos veículos atuais e até daqueles que se esperam para o futuro nasceram muitas décadas e séculos no passado? Por exemplo, sabia que no início do século XX já existiam carros com tecnologia de estacionamento? Fique nesse vídeo até o final e veja como isso funcionava tanto tempo atrás. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal, clique no sininho de notificações, deixe aqui teu like, comentário abaixo no final do vídeo e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Primeiro carro elétrico. Em fevereiro de 2018, Elon Musk lançou um dos modelos de carros elétricos da Tesla, um Tesla Roadster, para o espaço. Para todos os que observavam, aquele momento representou o futuro, quando carros movidos a energia tomarão conta da sociedade como um todo. O carro elétrico pode ser uma das principais alternativas para o transporte no futuro, nos próximos anos. Isso acontece pelo fato dele possuir algumas vantagens, como, teoricamente, não emitir gases de efeito estufa. Atualmente, o carro de Elon Musk percorreu mais de 2 bilhões de quilômetros através do espaço e está a menos 7,4 milhões de quilômetros da atmosfera de Marte. Apesar de parecer muito, é uma distância bem pequena em termos astronômicos. Apesar de todas as notícias que o carro da Tesla gerou, esse não foi o primeiro veículo do tipo que o mundo conheceu. Sua história já é antiga e nos faz retornar quase 200 anos no passado. E se eu te disser que o primeiro carro elétrico pertence ao século XIX? Pior ainda, que ele foi criado em 1828, você ficaria surpreso? Eu imagino que sim. Como tecnologia futura que já existe desde o passado, o modelo foi desenvolvido pelo engenheiro, físico e também sacerdote húngaro István Jedlik. Não tinha exatamente a estrutura de um carro elétrico, mas já funcionava comum, mesmo que se parecesse mais com um skate. Na verdade, oficialmente, o título do primeiro carro elétrico da história é do americano Thomas Davenport. Ele desenvolveu uma pequena locomotiva movida por 2 ímãs entre os anos de 1834 e 1835. Ainda não era o carro elétrico exatamente, mas serviu para ajudar a desenvolver o bonde elétrico. Novas tecnologias. Voltando ao tópico anterior, você deve ter se perguntado sobre o porquê os veículos elétricos não são tão comuns hoje. Afinal, desde sempre pareciam demonstrar vantagens quando comparados ao carro movido a combustão. Acontece que a partir do fim do século XIX, quando os veículos elétricos se puseram a surgir numa estrutura mais consumível, começou nos Estados Unidos e nos outros países desenvolvidos o que ficou conhecido como Era do Crescimento Econômico. Muito dinheiro passou a estar envolvido em inovadoras invenções e assim novas parafernálias também surgiam. Algumas delas pareciam demais para aquela época. Por exemplo, com o sucesso dos automóveis veio também a preocupação com acidentes. Foi com tal pensamento que o inventor teve a brilhante ideia de criar o pegador de pedestre. O pegador de pedestre era basicamente uma rede escondida na parte da frente do carro que poderia ser acionada pelo motorista sempre que um acidente fosse iminente. Claro que o impacto iria acontecer, mas o equipamento servia para evitar que houvessem mais ferimentos. Seria improvável que algo assim funcionasse hoje em dia com as altas velocidades que os carros alcançam, mas ainda assim é uma ideia de tecnologia futura a se pensar. Incrível que isso tenha sido criado no início dos anos 1900. E agora, como você vai reagir se eu te disser que um assistente de estacionamento para carros foi criado mais ou menos nessa mesma época? Para ajudar os motoristas um pouco menos habilidosos na arte de conduzir, foram criados carros com a capacidade de fazer suas rodas rodarem num eixo de 180 graus, fazendo com que pudessem se deslocar para o lado, literalmente. Hoje em dia temos carros que até mesmo estacionam sozinhos, mas nunca imaginaríamos que essa era uma tecnologia futurista que já existia lá no passado. Monoroda.
Em 1930, mais uma invenção parecia estar vindo para dominar o mercado de locomoção. Era uma espécie de automóvel com uma roda só, mas que podia acoplar seu condutor na parte de dentro. Ele era chamado de Dynasphere, um veículo no estilo monowheel ou monoroda. Naquele ano, quando lançado, o veículo foi patenteado pelo inventor John Archibald Purves, que se inspirou em desenhos do próprio Leonardo da Vinci. O veículo podia ser feito em grandes proporções, capaz até mesmo de transportar várias pessoas. E também existia uma versão menor que era feita para crianças que se divertiam com esse equipamento. Mas o que será que aconteceu com essa invenção tão promissora? Mesmo com as divulgações das invenções em revistas especializadas da época, o Dynasphere não teve o apoio comercial para uma produção em massa como John Archibald previa. A falta de investimento se dava pela pouca confiabilidade dos grandes empresários, principalmente devido a problemas de dirigibilidade e frenagem que o equipamento apresentava. Porém, por incrível que pareça, depois de muitos anos, os veículos monorodas têm se tornado cada vez mais comuns nos nossos dias. Como é o caso desse que a gente vê na imagem, chamado Duke. Com apenas uma roda de um raio muito generoso, o veículo de Duke permite uma posição de condução tradicional, recorrendo também ao mesmo tipo de comandos. O motor é elétrico, transmitindo a força à parte exterior do aro, uma vez que a parte interior é estrutural e faz parte integrante do quadro do veículo. O equilíbrio já parece mais problemático, assim como era em 1930, mas à medida que a velocidade aumenta, deverá tornar-se mais fácil. Claro que isso aumenta o equilíbrio, mas também a probabilidade de que o condutor se machuque após uma manobra errada. Pessoas que conduzem objetos monorodas como esse, hoje fazem parte de um esporte especial. Mal sabem elas que uma máquina como essa surgiu há tanto tempo atrás. Rhino. Alguns dados explicam como os carros elétricos que, como vimos, foram criados ainda no século XIX, sumiram e passaram a ser uma novidade novamente no século XXI. O fator que mais influenciava nisso eram os valores. Era muito mais complexo desenvolver veículos movidos a energia, além da questão de que grandes valores eram cobrados para o reabastecimento desses veículos. E como a gasolina era vendida a um preço muito menor, os carros elétricos literalmente saíram dessa corrida e o interesse por eles caiu muito naquele período. Demorou quase 200 anos para que nós percebêssemos o quanto temos prejudicado o meio ambiente, repensando a ideia de trazer de volta os carros elétricos. Agora, somente como um dado de comparação, considere que entre os anos 1900 e 1910, de todos os carros que existiam no mundo, 38% eram elétricos, 40% eram movidos a vapor e somente 22% eram movidos a gasolina. Agora, em 2021, 0,7% são elétricos, carros a vapor não são mais produzidos e 99,3% são movidos a gasolina. Além do valor muito mais baixo, havia outro evento que contribuía para que o mundo não popularizasse os carros elétricos e o veículo monoroda: as duas grandes guerras mundiais. Com soldados em campo de batalha, famílias no meio do fogo cruzado, era difícil que se pensasse em coisas desse tipo naquele momento, não é? Foi somente quando a Segunda Guerra terminou, em 1945, que novos projetos então começaram a surgir. Dessa forma, em 1950, o mundo conheceu o Rhino, um veículo movido a gasolina que foi criado com a função todo-o-terreno. Eram enormes rodas hemisféricas que se mostravam inovadoras. Sendo um veículo anfíbio, podia não apenas ser conduzido em terra firme, mas também dentro d'água. Era um monstro, assim como seu nome já dizia, rino ou rinoceronte. Feito de alumínio, ele transportava apenas uma pessoa e pesava o equivalente a 5 toneladas. Porém, apesar de parecer inovador, vamos combinar que não era um carro lá muito bonito, com design muito inovador e tudo mais. Isso fez com que ele rapidamente se despopularizasse. As pessoas passaram a valorizar mais veículos mais baixos, fazendo com que o Rhino nem mesmo fosse produzido em grande quantidade naquela época. É estranho pensar que a tecnologia que existe hoje, na verdade, já era usada décadas ou séculos atrás. Os inventores modernos simplesmente encontraram um uso válido para essas tecnologias nos dias de hoje.
Você sequer imaginava que máquinas como essa já haviam existido no passado, não é? Qual delas mais te surpreendeu? Conta pra gente aqui nos comentários. E não esquece, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu like e nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.